Bom dia, amados, paz no Senhor Deus, que Ele nos dê muita sabedoria para que a gente aprenda a palavra de Deus e a pratique. E hoje nós vamos, na sessão de Gotas de Luz, falar um pouquinho sobre o infortúnio da Ucrânia e meditar naquilo que está acontecendo. O que é que a gente deve fazer para a gente manter a paz interior? Eliminar todas as coisas negativas que vêm com tudo isso que está acontecendo. Toda vez que a gente sentir pelo que está acontecendo pela Ucrânia, a melhor coisa a fazermos é orar pelo seu povo. A Ucrânia, nós sabemos que fazia parte do Império Russo. Mas isso mudou em 1991, em que a Ucrânia se separou. A minha meditação sobre esse problema da Ucrânia vem de encontro a Ezequiel 38, que fala sobre o Magog. O Magog é o anticristo. E existe uma grande possibilidade do Magog ser a Rússia. Mas a Ucrânia vai fazer parte da Rússia novamente? Pode ser. Existe uma grande possibilidade. Nós sabemos também que depois da Segunda Guerra Mundial, os judeus começaram a regressar para as suas terras. Sabemos também que Israel se tornou nação em 1948. Isso faz com que a profecia de Ezequiel 38 tenha sido cumprida em parte, mas a outra parte está por acontecer. As Escrituras estão dizendo que uma nação do extremo norte, Magog, marchará sobre Israel. Pela agressão da Rússia, nós vemos que existe a possibilidade dessa invasão da Ucrânia ser o começo do cumprimento dessa revelação, em que, no futuro, Rússia poderá ser o Magog que irá invadir Israel e destruí-la. Mas eu estou falando aqui de uma possibilidade para que a gente analise as Escrituras. Se tudo isso é verdade, eu não sei. O que eu sei é que a dor do parto está aumentando. E a referência a essa dor do parto é que quando as contrações vão aumentando, é porque a criança está perto de nascer. Agora que a gente está ouvindo sobre doenças, catástrofes, rumores de guerras, agora mais a Ucrânia, nós entendemos que isso significa que Jesus está próximo de voltar. Existe o lado bom de tudo isso, mas diante de todo o sofrimento, de tantas doenças, de tantas calamidades, Lucas está dizendo para nós o seguinte: portanto, quando todas essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, pois a sua salvação está próxima. Gente, aí está o segredo de tudo. Quer dizer, nós temos que nos preparar para esse dia. Não importa o que está acontecendo ao nosso redor, a gente ora, a gente vigia, mas uma coisa fundamental para todos nós, que todos nós devemos estar preocupados, é a nossa salvação. Arrepender dos nossos pecados, entregar a nossa vida a Jesus Cristo, viver de acordo com a palavra de Deus, é isso que interessa, não é? Como parte da meditação de hoje, eu convido vocês a lerem comigo a última página da Bíblia, que está em Apocalipse. Por que isso? Porque depois dessa última parte, o que é que vem na Bíblia? Temos que voltar a Gênesis 1, não é? O começo de tudo.
aquele mundo maravilhoso em que Deus idealizou para nós. E é para esse lugar que Deus está nos levando. Então, em todo momento de aflição que a gente passar agora nesses tempos, a gente tem que sempre meditar nessa última página da Bíblia, porque ali traz a chave, o segredo da nossa felicidade eterna. Então vamos lá, meus amigos. O livro da vida, leitura de Apocalipse 22. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo o sempre. O anjo me disse: estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Jesus vem. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está contigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem,
E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça a água da vida. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Meus irmãos, eu quero convidar vocês a entrarem no nosso site do Grupo Vida Boa e responder as 2 questões para este capítulo. É muito fácil, é só clicar no botão do WhatsApp e responder, que sou eu quem recebo. Veja o comentário a seguir sobre uma das questões. A segunda questão vem de encontro ao problema da poligamia, que Deus, de certa forma, fechou os olhos para a poligamia. Salomão, eu estou dando aí o exemplo de Salomão com tantas mulheres e concubinas que é impossível de entender. Mas eu quero, antes de vocês analisarem todos esses versículos que eu coloquei aí para vocês, que vocês pensem na situação da mulher daquela época, que não tinham instruções ou treinamentos. O mundo da mulher daquela época era muito limitado. Elas dependiam do pai, da mãe, dos irmãos e do marido para sobreviver. Muitas delas se voltavam para a prostituição em troca de um prato de comida e do teto para abrigar. Então pensem nisso e tentem responder a questão da melhor forma que puder. Deus se silenciou diante da poligamia no Antigo Testamento, apesar de não ser da vontade dele. Deuteronômio 17:17, Gênesis 2:24. Por exemplo, Salomão tinha 700 mulheres e 300 concubinas. 1 Reis 11:3. E agora estamos estudando Jacó com 2 mulheres e 2 concubinas. Por que isso mudou a partir do Novo Testamento? Consulte Tito 1:6 e Efésios 5, de 22 a 23 para responder. Então agora, meus amigos, vamos ao teste relâmpago. Jacó teve 12 filhos e uma filha. Por que a Bíblia enfatiza apenas os 12 filhos? A. Porque as mulheres são pastoras. B. Porque através de cada um deles surgiria uma das tribos de Israel. C. Porque os homens são os verdadeiros pastores. Escolha apenas uma opção. A resposta correta é B, porque através de cada um deles surgiria uma das tribos de Israel.
Quantos filhos e filhas Lia teve com Jacó? Inclua os concebidos pela serva. A. 9 filhos e uma filha. B. 8 filhos e uma filha. C. 12 filhos e uma filha. Lembre-se que a serva Zilpa teve 2 filhos para ele, e o resto são filhos naturais. Escolha apenas uma opção. A resposta correta é B. 8 filhos e uma filha. Quantos filhos e filhas Raquel teve com Jacó, incluindo os concebidos pela serva? A. 4 filhos. B. 3 filhos. C. Nenhum. Ela era estéril. A serva de Raquel se chamava Bilhá. Escolha apenas uma opção. A resposta correta é A. 4 filhos. Os filhos de Bilhá eram 2. Dos nomes abaixo, 2 são filhos legítimos de Raquel. Quais são eles? Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gade, Asser, José e Benjamim. Escolha 2 nomes que são os 2 filhos legítimos de Raquel e Jacó. A resposta correta é José e Benjamim. O que Jacó pediu a Labão como salário? Escolha uma ou mais opções. A. Os bois e vacas malhadas. B. As ovelhas e cabras salpicadas e pintadas. C. Os cordeiros pretos. Escolha uma ou mais opções. As respostas corretas são B. As ovelhas e cabras salpicadas e pintadas e C. Os cordeiros pretos. Hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão o meu salário. Gênesis 30, versículo 32. Qual a atitude de Labão para com Jacó? Honesto ou desonesto? Escolha apenas uma opção. A resposta correta é B. Desonesto. Jacó trabalhou por 7 anos para se casar com Raquel. A. Sim ou B. Não. Escolha apenas uma opção, sim ou não.
A resposta correta é não. Ele trabalhou por 14 anos para se casar com Raquel.